Fala, amante do futebol, a mídia esportiva repercutindo bastante, largou o aço para cima do Botafogo nesse que vai ser o pior confronto entre europeu e brasileiro, o mais difícil. PSG e Botafogo promete e a mídia esportiva largou o aço para cima do Botafogo, dizendo que o Botafogo vai ser atropelado pelo PSG. Eu vou trazer esse corte aqui para vocês, mas antes de tudo já te peço, se inscreve no canal, porque eu trago informações dos principais times do Brasil aqui e, claro, trazendo informações dos 4 clubes que estão no Mundial todo dia. Então se inscreve para você não perder nada. Crédito do vídeo na descrição, já vai deixando seu comentário qual vai ser o placar de PSG e Botafogo. Para dar capricho, o Botafogo que enfrenta amanhã, simplesmente, na atualidade, o melhor time do mundo, Xará! Tudo bom, Xará? Grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Aqui em frente a um estádio de ótimas lembranças para o Brasil, para a seleção brasileira, o Rose Bowl em Pasadena, onde a seleção brasileira em 94 conquistou o tetracampeonato mundial. Aqui são 3h39 da tarde, 33 graus, bastante calor. O vento ameniza um pouquinho, mas certamente muito quente. E será assim amanhã no jogo, 6 da tarde, e mais ainda no outro que vai ser ao meio-dia, né, nos horários locais. O Botafogo fazendo a sua preparação. Voltou à Califórnia depois da vitória na estreia em Seattle contra o Sounders na casa do adversário, aquele 2-1 para somar esses 3 pontos e agora ter pela frente, como você disse, nada menos do que o atual campeão da Champions League. O PSG venceu tudo que podia na última temporada também dentro da França e agora estreou ainda por cima com vitória por 4-0 em cima do Atlético de Madrid. Para esse duelo agora contra o PSG, hoje teve treinamento do Botafogo em Santa Bárbara, na Califórnia. A gente esteve lá junto com o Antônio Chamorro, de acompanha de perto, só que dessa vez o Renato Paiva não abriu tanto como nos outros treinamentos, que mesmo acompanhando os primeiros 15 minutos a gente via algum trabalho com bola, ataque contra a defesa. Hoje foi mesmo a roda de bobinho, um pouco mais do aquecimento, então não deu para projetar tanto se ele vai necessariamente fazer alguma alteração em relação à equipe que estreou no domingo. O Mastriani, por exemplo, não atuou tão bem, acabou saindo ainda no intervalo. Uma das possibilidades poderia ser utilizar o Cuiabano, justamente não na vaga exatamente, mas na vaga do Mastriani, mas não no lugar em campo ali, mudar um pouco a formação. A preocupação do Renato Paiva foi em relação muito à compactação da equipe, o quanto caiu no segundo tempo, tendo esse risco também de sofrer um empate e, obviamente, tendo ainda por cima um duelo tão difícil contra o PSG, que no jogo contra o Atlético de Madrid só não contou com o Dembélé, que ainda está lesionado, inclusive também não joga amanhã contra o Botafogo, mas foi o mesmo time, basicamente, que começou a final da Champions League contra a Inter de Milão, apenas com o Gonçalo Ramos ocupando a posição no lugar do Dembélé. E quem falou sobre esse duelo contra o Botafogo foi o meio-campista Vitinha. Vamos ouvi-lo. Fala sobre o Paris Saint-Germain. A gente sabe o nível deles, é o campeão da Europa, jogando contra o campeão da América. A gente sabe que a gente tem que colocar nosso jogo também dentro de campo, não esperar só eles. A gente sabe da qualidade do nosso time, então a partir do momento que a gente colocar nosso jogo, aquilo que o Renato tem falado pra gente, tenho certeza que a gente vai sair bem dentro de campo e vai sair campeão. Tá aí ouvindo o Vitinha em português, né? Jogador português fazendo como ele enxerga essa partida contra o Botafogo. Logo mais por aqui no Rose Bowl tem as entrevistas coletivas dos treinadores, tanto do Paiva quanto também do Luiz Henrique do PSG. Jogadores do Botafogo também estarão por aqui para reconhecer gramados, entrevistas, e a gente vai talvez poder entender um pouquinho mais o que o Renato Paiva pensa em relação a como armar o time para esse segundo duelo diante agora do PSG. Claro, com o Botafogo depois de somar esses 3 pontos, sabendo que tem um grande duelo pela frente. Afinal de contas, esse grupo também nada fácil depois também contra o Atlético de Madrid para fechar essa fase de grupos por aqui, Plihal. Picais. O Atlético de Madrid, qual é a especialidade da casa tratando-se em Atlético de Madrid de Diego Simeone? Jogar ali fechadinho e tal. O Atlético de Madrid fez desse jeito, jogou dessa forma contra o Paris Saint-Germain. E 3-0 saiu barato para o Atlético de Madrid. O que fazer então, Zé? Se o time, que é especialista em se defender, tomou de 3-0 e poderia ter tomado de 5, o que o Botafogo faz? Eu acho que tem que tentar jogar. É mesmo? Eu acho que tem que tentar jogar no coragem? Não, tentar jogar dentro das suas limitações em relação ao time adversário. Vai jogar de igual para igual com o Paris Saint-Germain? 3-0 não, foi contra 4-0. Vai jogar de igual para igual contra o Paris Saint-Germain? É só ver o que aconteceu na Champions League. A Inter de Milão é um time italiano que também, taticamente, se bem que a Inter entrou morto já, né? Já entrou ali já com 2-0, já antes do jogo já está 2-0 para o Paris Saint-Germain. Mas assim, em termos de organização defensiva, nós estamos vendo um time que está acostumado a enfrentar esse tipo de situação, até mesmo no próprio Campeonato Francês, na Champions League. Então assim, dizer que o Botafogo tem que entrar defensivamente, eu acho que todo mundo já sabe disso. Agora, não pode ficar durante 90 minutos lá atrás. Em algum momento tem que dar um contra-ataque, em algum momento tem que deixar o time do Paris Saint-Germain criar alguma situação para deixar o time deles em estado de alerta. Porque assim, é difícil, esse time do Paris Saint-Germain, eles conseguem encontrar soluções para cada situação de jogo. Está pressionado lá, marcação, pressão, os caras saem jogando. Aí recua, vamos marcar defensivamente. Aí eles começam a rodar essa bola o tempo todo sem pressa,
Aí quando você vê, pum, já tem aquela virada de jogo para pegar o mano a mano do lado ao contrário, no 1 contra 1, com o Hakimi entrando em diagonal para finalizar junto com o centroavante, junto com o meia, junto com... Então assim, é um time muito bem treinado pelo Luiz Henrique e é um time com muita personalidade. Eles não se omitem, porque normalmente, né, tem alguns times que ficam, alguns jogadores que se escondem atrás quando tem a dificuldade, ou aquela coisa do vamos jogar posicional, né? Então a bola tem que correr, aí espera a bola, toca lá, fica parado. Não, você não vê esse time parado, os caras se movimentam o tempo todo. Então isso é difícil, porque tira até mesmo para o defensor a referência. Normalmente você fica lá as duas linhas de 4, defensivo, você vai, né, roda para um lado, balança para um lado, balança para o outro, para preencher os espaços e tirar o espaço do adversário. Mas quando você vê o cara faz a diagonal, o cara toca a bola, passa e movimenta, quebra as linhas driblando, o que o Vitinha fez no gol. Toca aqui, ele sai, passa no meio da linha, pega a bola, domina, sai de frente para a cara do gol e dá só o tapa no goleiro. É impressionante. Na final da Champions League, você viu o que o Vitinha fez também? Toca a bola, sai tocando arma. Os caras Sim, além de todas as qualidades que o Paris Saint-Germain provou ter aí nos últimos meses, atropelando o geral. Pô, o Arsenal fez 5-1 no agregado contra o Real Madrid, né? E tomou um chocolate do Paris Saint-Germain na semi. E na final 5-0. Primeiro jogo do Mundial, 4-0 para cima do Atlético de Madrid, um time que pouquíssimas vezes na longeva era Simeone, tomou um sacode desse. Para complicar ainda mais a vida do Botafogo, o Paris Saint-Germain tá afim, né? Diferentemente de outros europeus, na primeira rodada da fase de grupos deste Campeonato Mundial, o PSG mostrou que tá com a faca nos dentes. Esse é o grande problema. Além de estar com a faca nos dentes, sabe aquele momento que tudo dá certo, né? A confiança está lá em cima. Assim, quando um time vive esse momento e o treinador aproveita. É isso aí, pessoal. Esse foi o corte da mídia esportiva repercutindo esse confronto muito difícil para o time carioca, para o time brasileiro, Botafogo. O que você acha que vai ser esse confronto? Qual vai ser o placar? Vai digitando o placar que você acha que vai ser aqui. Lembrando que o PSG deu 4-0 no time do Atlético de Madrid, que costuma ser um time de não levar muitos gols. Foi dominado e tomou 4-0 fora o baile. O que será que o PSG vai aprontar para cima do Botafogo? Realidade, eu acho que vai ser goleado. E você, o que acha? Comente aqui a sua opinião, que ela é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as informações dos times brasileiros no Mundial.